ponto crucial, essencial nesse momento, é ter diagnósticos rápidos e que consigam discriminar o Zika de outros vírus e diagnósticos sorológicos. A parte de ácido nucleico está muito bem desenvolvida, etc. e tal. Então esse é um foco, uma atenção enorme que a gente está pondo um grande peso nisso. E a segunda parte é entender essa associação entre o vírus e a microcefalia. Então esses são dois pontos fundamentais assim, do seu ponto de vista de urgência. Depois tem outros aspectos importantíssimos, como vacina, que é uma coisa que vai levar um pouco mais de tempo, mas existem estratégias de vacinas, por exemplo, com vírus inativados, que estão em andamento na interação que entre o ICB e o Instituto Butantan. Tem um aspecto importantíssimo que é a parte de entomologia, de a gente entender o que está acontecendo, o grupo aqui de entomologia de São Paulo está muito forte, a gente tem pessoas que trabalham desde a genética do mosquito, competência vetorial, que é a capacidade do mosquito de infectar. Então, quanto mais competente o mosquito, significa que mais eficiente ele é na transmissão do vírus. E tem a parte também de controle biológico associado a essa entomologia. A gente tem aqui na CETEC, aqui do lado, na incubadora aqui da Universidade de São Paulo, uma empresa que está desenvolvendo o Bacillus thuringiensis israelensis, que é uma bactéria que quando ela tem assim digamos, ela está crescendo muito bem aqui, mas se tem uma dificuldade, não tem nutriente, ela esporula, ela faz um esporo, e esse esporo acumula 4 toxinas que são letais para o Aedes aegypti. E a última, que é muito importante, talvez crucial do ponto de vista de saúde pública, é o que a gente chama desses cortes de caso controle, onde, por exemplo, em Jundiaí já está bem articulado, em São José do Rio Preto está bem articulado, em Ribeirão Preto está bem articulado, aqui em São Paulo também está bem articulado, que é pegar a mãe, ela engravida, vamos dizer assim, no momento que ela é detectada como grávida pelo sistema, a gente faz o que chama de baseline, a gente vê se ela tem sorologia para Zika ou se está infectada. Depois continua acompanhando essa mãe. Todas essas mães são acompanhadas. À medida que alguma delas é infectada, a gente muda o tipo de follow-up dela, de como está sendo seguida, e a gente vai depois, quando esses cortes tiverem corrido o curso deles, alguns ciclos de gravidez completa em populações, a gente vai começar a entender coisas como risco, qual que é o risco que uma mãe tem tendo sido infectada por Zika, o filho desenvolver microcefalia. Essa questão toda da genética também, a gente já vai estar informando muito melhor isso, então a gente vai associar o fato de que uma mulher teve uma infecção por Zika, mas não teve uma câncer microcefálica, pode ter alguma associação genética, isso a gente precisa saber, né? Tem também a gente acompanhando esses cortes, a gente vai entender se essa mãe foi pré-exposta ou exposta durante a gravidez a outros agentes, porque é uma coisa importantíssima saber se tem uma associação, por exemplo, entre outros vírus, né? Geralmente a ciência ela opera de uma maneira muito interessante. Você quer estabelecer relação causal para depois determinar o que está acontecendo a nível do processo. Mas numa situação de risco, que nem a gente está agora, a gente tem que inverter um pouco. Porque, por exemplo, quando você faz risk assessment, que a gente chama na estimativa de risco, você tem que levar em consideração qual é o perigo, hazard. Eu preciso definir perigo para poder estimar risco, né? Então, por exemplo, um exemplo claro é isso. Qual é o risco que uma mãe tem de ter uma criança microcefálica engravidando? Tá. A gente precisa saber quantas mães foram infectadas, né? A gente precisa saber quantas delas desenvolveram doença, para dessa razão me sair um risco estimado. Mas, como eu não tenho essa informação, eu tenho que assumir que o risco é muito alto, porque eu ainda não defini bem o perigo, o hazard. Então, quando você tem problemas onde, por exemplo, a vida das pessoas está tão em risco e você precisa, na verdade, tomar uma decisão de ação, você tem que assumir o que esse oficial da WHO falou. Ele é culpado até provado inocente. Transfusão de sangue, a gente não pode dizer que não tenha acontecido, né? Porque, inclusive, existe um caso, eu acho que foi aqui em Penápolis, no interior de São Paulo. Saliva, a gente detecta o vírus muito melhor do que, por exemplo, no sangue. E na urina ele persiste mais tempo do que no sangue. E sêmen tem um trabalho de detecção no vírus do sangue. E existem 3 casos já praticamente, pesadamente, que só podem ser explicados, digamos assim, se houver uma contaminação, uma transferência sexual. Por exemplo, é um caso de pessoas que saem de regiões onde tem Zika, manifestam sintomas num país onde não tem o vetor, infectam, por exemplo, o cônjuge. Isso eu acho que é uma ideia muito forte de que pode estar tendo envolvimento, sim, de transmissão sexual. Mas o problema disso é que a gente tem que tentar entender qual é de fato o papel. Por exemplo, se você tem infecção sexual,
ou, por exemplo, transmissão do vírus sem utilização de um vetor, a gente tem que perguntar, mas qual a importância disso do ponto de vista epidemiológico? Quer dizer, quanto da epidemia pode ser explicada, qual a importância desse fator, qual o papel que ele está. Se é algo muito importante, muda completamente o, digamos assim, o cenário, do ponto de vista do desdobramento epidemiológico. Dependendo da temperatura ambiente, o ciclo de vida dele muda. Então, por exemplo, às vezes você mudar 5 graus Celsius, né, você quase que dobra a velocidade da replicação do mosquito, a multiplicação do mosquito. E então, esse metabolismo mais acelerado faz com que ele produza vírus mais rápido. Então, isso que a gente chama de ciclo extrínseco é mais curto, dependendo da temperatura. Esses 5 graus fazem um impacto tremendo. Então, é claro, quando você esquenta, você está, na verdade, acelerando a máquina toda desses vetores que estão replicando os vírus. Então, você acelera o processo. Isso explica também essa questão de você ter surtos mais significativos também no calor. O mundo perdeu a guerra contra a Aedes. Se a gente olhar o espalhamento do Aedes no globo, no planeta Terra, ele conquistou toda a parte central do globo. Ele tem ele conquistou toda a parte equatorial e tropical do planeta, totalmente colonizada por Aedes. Então existem maneiras de a gente fazer intervenção em tempo real, detectar os virêmicos, ver a clusterização espacial desses virêmicos e criar mecanismos de ação localizada. Vamos fazer projetos locais, com as competências locais, mas envolvendo iniciativa privada, a academia, o governo e a sociedade. Eu acho que a gente tem a gente pensar na eliminação do mosquito, de maneira geral, como já foi eliminado antes, talvez tenha que ser repensado. É muito mais fácil pegar, jogar um produto químico num lugar. Muito mais fácil, mas as implicações são mais severas. Já o controle biológico implica numa inteligência muito maior, numa logística, quase que uma alteração ecológica fina, onde você tem que acompanhar as dinâmicas dos processos, demanda de mais inteligência sobre todos os sentidos. Agora a gente tem uma modalidade de ação científica aqui que é muito interessante. A gente está fazendo uma ciência, a gente está coletando, por exemplo, caso de microcefalia que a gente está acompanhando, por exemplo, em São Paulo, a gente não quer saber se tem ou não tem microcefalia, a gente quer saber tudo. Quer saber qual é o status imune da mãe, qual citocina que ela está produzindo, a parte de imagem está sendo esmiuçada e detalhada, a gente está tentando fazer até pegar o PBMC dela e ver todos os genes estão expressos, quais citocinas produz, o soro dela, como responde ao quê, qual vírus inativa, se inativo africano, se inativo brasileiro. Então, é pesquisa básica, mas totalmente inserida num contexto de utilidade pública quase que imediata. Qualquer coisa que a gente ache nesse momento que possa ser de utilidade, a gente vai imediatamente transferir. Olha, chama uma coisa importante, pode ter repercussão em diagnóstico, pode ter repercussão no acompanhamento das mães. Então a gente tem ciência disso. Então, nesse sentido, a CAPES está fazendo uma coisa muito legal, porque eles estão tentando agilizar o processo, eles olharam o que a FAPESP fez na questão de aplicação de aditivos em projetos já vigentes, o que encurta muito a velocidade de indução, né? de você jogar um incentivo, irrigar com recurso que precisa ser irrigado. O Ministério de Ciência e Tecnologia acompanhou, eles vão fazer um financiamento direto via FAPES e via INCTs que já estão operando. Então, a gente vê uma certa agilização. Todo mundo entendeu que a gente não tem tempo. A CAPES está ligadíssima nisso e querem, até em termos de inovação de atuação, tentar uma modalidade que eles chamam de Fast Track também. A Anvisa está operando em Fast Track, a FAPESP começou a operação em Fast Track e causou uma reação em cadeia na estrutura toda do Brasil, pelo que eu tenho percebido. Então, isso é muito importante, porque você tem que ter mecanismos de agilização. Se isso tudo funcionar, se a gente tiver no final da nossa experiência um resultado positivo, isso pode criar uma nova modalidade de atuação na indução de ciência no Brasil. O que pode ser muito, muito bom, porque é uma coisa assim, quando a gente tem problemas exponenciais, a resposta tem que ser exponencial. Eu não posso ter uma resposta linear para um problema exponencial. Eu não posso levar meses para resolver algo que, na verdade, a resposta tem que ser dada em dias. Então, acho que isso começou a ser bem entendido pelos gestores de saúde e de ciência no Brasil.